Fala pessoal, hoje eu vou trazer um tema aí a respeito de amor, né, que a gente comentou no outro dia, até para a gente aplicar para a nossa vida pessoal e também profissional, né? Muitas das vezes a gente pensa que é uma situação fácil, né, que na verdade não é, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Jesus ele falou para a gente amar os nossos inimigos, né? Mas vamos colocar uma situação só hipoteticamente. Vamos supor que minha filha, ela foi estuprada. Como que eu posso, então, demonstrar amor por essa pessoa? Né? Como, então, que eu posso estar fazendo o que Jesus me ensinou, né, que é amar os nossos inimigos? Então, realmente, será que essa atitude minha seria um sentimento ou seria um comportamento? Então, o que nós temos que avaliar também? Porque Jesus ele andava no meio de pecadores. E Jesus nos ama, né? Então a gente tem que raciocinar muito bem o que essa palavra amor ela pode nos ajudar de certa forma, né? A gente tentar compreender quando eu falo o que é o amor, né? Vou mostrar para vocês aqui, até na tela aí. Aqui fala para nós o seguinte, ó. Forte afeição por outra pessoa, nascida de laços de consanguinidade ou de relações sociais. Aí que tem essa aqui, né? Atração baseada no desejo sexual, né? Isso aí é de acordo com o próprio Google, né? A gente está fazendo essa comparação, né? Nós vamos explicar através da Bíblia, né? O que a gente quer essa intenção de amor, né? E também a gente sabe que também existe outros tipos de amor, né? A gente for lá no grego, lá Philos, né? Ele traz uma questão de confiabilidade, uma pessoa amada, né? Uma pessoa querida. Tem até que no próprio Wikipedia que a gente pesquisou, que é uma pessoa amiga, lealdade baseada na confiança, né? Então a gente vê também essas definições. Também temos o amor ágape, ó. Olha que interessante, ó. O ágape é a palavra grega que significa amor, né? Então a gente tem vários entendimentos aí do que significa o amor. Mas a parte interessante que eu tenho para demonstrar aqui é que também o amor, de acordo com a Bíblia, ele é um sentimento, né? Então vamos ver aqui o que a Bíblia traz para nós a respeito, né, desse sentimento, não, perdão. Um comportamento. Ó. Olha que interessante. Ó. 1 Coríntios 13, 4. Olha o que ele define para nós aqui. O que é o amor? Ó. O amor ele é paciente e bondoso. O amor ele não é ciumento. Ele não se gaba e não é orgulhoso. Não se comporta de modo indecentemente. Não procura os seus próprios interesses, não se irrita com facilidade e não leva em conta o dano. Né? Então, a Bíblia explica para nós o que seria o amor. Né? Então, se a gente analisar se a pessoa é paciente, se a pessoa é bondosa, ela não é ciumenta, ela não se gaba, não é orgulhosa, não procura nem sempre se beneficiar, não se irrita com facilidade. E às vezes a pessoa fez um mal para ela, mas ela não leva em conta o dano. Né? Então, se a gente juntar essas qualidades, né, que seriam comportamentos, nós conseguimos então formar o amor. Né? Então, quando Jesus diz para a gente amar os outros como a nós mesmos, nós temos que exercer essa qualidade que a Bíblia nos fala. No outro exemplo eu citei, às vezes a pessoa fez alguma coisa ruim contra você, para você tratar ela com dignidade, tratar ela com respeito, né? Que isso seria, sim, o amor. Então, a Bíblia, ela nos ajuda a entender como que nós devemos ser. Né? Eu sei que é uma tarefa fácil, né? Mas agora a gente já tem o caminho para construir, para nós sermos uma pessoa amorosa.
para nós darmos o nosso melhor. Então, o que nós precisamos desenvolver de acordo com a Bíblia? Primeiro, a paciência. Então, nós temos que ser uma pessoa paciente, né? Muitas das vezes a gente se irrita com facilidade, muitas coisas nos incomodam, né? Mas nós temos que melhorar essa situação para a gente dar o primeiro passo para a gente ser uma pessoa amável, né? Nós temos que ser bondosos. Muitas das vezes também nós encontramos situações que até nos testam, né? Mas muitas das vezes, quando nós lembramos que nós temos que fazer isso para agradar o nosso Deus, para agradar Jesus Cristo, o caminho fica mais fácil, né? Então, é uma questão de ciúmes, né? Nós temos que nos controlar, porque a gente sabe que, ser humanos, nós somos suscetíveis a errar. Então, a gente tem que ter esse controle, né? É normal ter, né? Tanto que a Bíblia é instrução para a humanidade. Então, citar aqui que Deus nos conhece e sabe que nós temos que melhorar essa situação, correto? Não se gaba, não é orgulhoso, né? É uma coisa que atrapalha muito a gente também, é a questão que eu citei do elogio, né? A gente tem que ficar longe do elogio, tem que entrar nesse ouvido, a gente só sentir o cheiro e sair no outro, né? Porque senão a gente costuma ser, a gente até se gaba, a gente até fica orgulhoso daquilo. Então, a partir do momento que a gente recebe um elogio, vamos fazer o seguinte, vamos só sentir o cheiro e deixar ele passar, e vamos fazer tudo para a gente estar melhorando como pessoas, né? E não procura os próprios interesses. É uma situação difícil, né? A questão dos próprios interesses, mas é uma situação fácil também da gente estar praticando, né? Às vezes a gente está numa situação em que a gente pode compartilhar, seja conhecimento, alguma coisa específica, né? Porque às vezes a gente tem situações também que a gente quer ter todo o crédito, né? Mas não é assim. E a gente sabe que tem benefícios. Mais cedo eu estava vendo um vídeo de um rapaz lá de Teófilo Otoni. Ele era dono do hospital, médico, né? E precisava de um paciente para ele atender. E ele já estava para caminho para a viagem. E a secretária falou assim: olha, já liguei para 2 médicos, eles estão na mesma situação, eles vão viajar. E ele foi, cancelou a viagem dele e simplesmente foi lá atender a pessoa. E, por obra do destino, esse paciente ele tinha um filho lá nos Estados Unidos, salvo engano, e ele veio para acudir o pai. Então, assim, ele acabou criando, ajudando o pai dele, né? E acabou criando conexão. Ele teve um network com essa pessoa, que futuramente teve um benefício para ele, que ele também se formou lá nos Estados Unidos por indicação dele, não por mérito. Então, o que acontece? Ele não procurou o próprio interesse dele, que ele teve a humildade, a simplicidade de simplesmente atender aquela demanda que precisou. Então, a gente tem essa situação de próprios interesses. Muitas vezes a gente não quer fazer, a gente está com uma situação aqui, lá que pode nos beneficiar, mas a gente não quer beneficiar o outro. Então, nós temos que mudar isso, porque é uma qualidade de uma pessoa amorosa. Se a gente parar para raciocinar, a pessoa deixou de viajar para atender essa pessoa que estava acamada. O que ela praticou? Ela deixou de praticar o interesse dela para praticar o amor, né? E ele não tinha sentimento para essa pessoa, porque ele mal conhecia ela. Mas por essa atitude nós podemos enquadrá-lo no texto que a gente está lendo, né? Não se irrita com facilidade e não leva em conta o dano. Esse dano aqui, para mim, ele serve muito. Às vezes a pessoa pratica o mal com você, né? Sabe que de alguma certa forma te prejudicou em algum ponto, mas é aquilo que eu falo, você não esquece, mas também aquilo não te perturba mais. Passou, entendeu? Então é isso, é saber perdoar, né? A partir do momento que a gente pratica isso, a gente consegue ser seres humanos melhores, profissionais melhores, pais melhores e uma pessoa melhor. E um outro trecho na Bíblia aqui, que eu também gosto bastante, que eu andei estudando, né? Olha que interessante, ó. Por outro lado, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, brandura, autodomínio. Contra tais coisas não há lei. Então, o que a gente pode raciocinar sobre, Gálatas 5:22? O que nós podemos, então,
raciocinar sobre o que a gente acabou de ler. A partir do momento que você pratica amor, vamos dar um exemplo aqui. Você plantou uma árvore, essa árvore ela vai crescer, ela vai dar frutos. Então, quando você pega e cuida da palavra amor, você pratica o que ela precisa para ser completada, né, que são comportamentos, vai te gerar frutos, né? Esse fruto aqui, ó, olha que interessante. Ó, vai te gerar amor, vai te gerar alegria, vai te gerar paz, vai te gerar paciência, vai te gerar bondade. Essa aqui, ó, vamos pesquisar aqui, ó, benignidade, ó, para a gente ter um raciocínio legal. É a qualidade, ó, dotado de características boas, como generosidade, bondade e benevolência, né? Então, você, a partir do momento, você vai começar a construir coisas boas para você, né? Aí você vai ser uma pessoa que tem fé, uma pessoa branda, né? Vai praticar a brandura. Você vai ter autodomínio. E a própria Bíblia fala, com essas qualidades, com esse fruto, com as características do amor, que são comportamento, contra tais coisas não há lei. Alguém já ouviu falar que se você praticar o bem, tem alguma coisa contra, seria contra a lei? Não existe. Então, pessoal, nós temos então que sempre olhar, né? A gente sempre tem que melhorar nós mesmos. E eu falo isso, parece uma coisa óbvia, mas eu, como profissional, tenho aprendido cada dia mais. Porque às vezes a gente olha muito o defeito do outro, mas a gente esquece de olhar para dentro de nós. O que é mais importante numa empresa é você. Então nós temos que melhorar para chegar no ápice da gente ter um start para alguma coisa, né? Eu estou com um livro aqui do Monge Executivo, uma coisa muito interessante que ele fala sobre autoridade e liderança e faz a comparação com o amor ágape, né? Olha o que uma pessoa de autoridade e liderança ela tem que conter. Ela tem que ser honesta, confiável, bom modelo, cuidadoso, comprometido, ó, bom ouvinte, mantém as pessoas responsáveis, trata as pessoas, ó, com respeito, incentiva as pessoas, tem atitude positiva, entusiástica, né? E gosta das pessoas. Isso tudo que eu acabei de ler é comportamento. Então nós temos que mudar o nosso comportamento se nós quisermos evoluir como ser humano e como consequência nós vamos conseguir dar um passo, né, que a gente almeja. E o amor ágape, ó, paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, você deixar de fazer as suas próprias coisas para fazer o que é preciso ser feito, né? Procurar os próprios, não procurar os seus próprios interesses, né? Sou uma pessoa abnegada. Praticar o perdão, honestidade e compromisso. Então, pessoal, nós temos que saber lidar muito bem com as situações, né? Falei sobre a paciência, né? Muitas das vezes pode ser que uma pessoa te trate mal, grite com você, né? E isso não é uma situação legal. Nós devemos evitar e saber conversar. Como que a gente pode saber? Qual que é o segredo para a gente saber isso, né? Nós temos que, primeiro, numa situação dessa, a gente tem que saber ouvir, né? Por mais que a situação seja complicada, primeiro ouça, para depois dar a sua opinião. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Então a gente tem que tomar cuidado ao falar e ter a paciência sempre de ouvir, né? Por isso que a gente tem dois ouvidos, para a gente ouvir primeiro, dar foco, né, na resolução de problemas. E se você não souber lidar com a situação, seja humilde e fale, olha, no momento eu não sei, vou procurar saber e te dou a resposta. Né? Às vezes a gente tenta enrolar aqui e lá, mas não é assim que funciona.
Então, isso é um passo muito interessante, né? Então, pessoal, nós temos então que concentrar, né, nessas qualidades para a gente ter sucesso, né? O sucesso ele pode vir de várias formas, né? Às vezes a gente acha que só sucesso é salário e tal, mas se mude como pessoa para ver como é que as coisas organizam, né, do lado de fora. Eu mesmo recentemente tive uma experiência, né? Por mais que as pessoas de fora tentassem falar uma coisa ou outra, o meu comportamento, né, contrariando o que elas falavam de mim, eu dei o meu exemplo através do meu comportamento, né? Dessas qualidades, né? Desses comportamentos que eu sempre tento que ele ande junto comigo, né? Porque muitas das vezes também, dependendo da situação, a gente, ser humano, a gente erra. Falar que não erra é mentira. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente está com foco de sempre fazer sempre as coisas voltadas da Bíblia, e a gente entender que a gente vai ser uma pessoa melhor, né? A gente sabe que isso vai nos beneficiar em muito. Eu lendo aqui, pessoal, eu acho uma coisa aqui interessante. Até em Gálatas 5 aqui, ó, só que é na parte de cima. Aqui a gente viu a respeito do fruto do Espírito. Mas aqui olha que interessante que fala para nós. As obras da carne são claramente vistas. Elas são imoralidade sexual, seria traição, né, sexo antes do casamento, enfim, impureza, conduta insolente, idolatria, ocultismo, inimizade, briga, ciúme, acessos de ira, discórdias, divisões, formações de seitas, inveja, embriaguez, festas descontroladas e coisas como estas, né? Vamos pegar só na parte aqui, porque a gente está analisando como pessoas, formação de pessoas, né? Eu gosto muito dessa Bíblia, né? Ela vem um entendimento muito fácil, né? Mas eu vou voltar mais para o âmbito profissional, né? E pessoal, né? A gente deve então evitar inimizades, brigas, a gente ter ciúme da outra pessoa, né? Seja o seu cônjuge ou seja também o seu colega de trabalho, nós não devemos ter isso, né? Acesso de ira, praticar fofoca, que é discórdia, a gente dividir as pessoas, o time A gosta de mim, o B não gosta. Então nós temos que ser neutros, por mais ainda que nós sejamos o alvo. O que nós temos que praticar? Estou te ensinando. Vamos praticar o amor, vamos adquirir as qualidades, os comportamentos que nós devemos ter com o amor. E se a gente conseguir ter essas qualidades, o que vai acontecer? Nós vamos gerar frutos. A própria Bíblia promete, nós vamos ter geração de frutos, né? Então, pessoal, é isso que eu queria passar para vocês, né? Por favor, se puder se inscrever no canal, dar o like para nós aí, vai ajudar bastante a gente compartilhar também. E a gente se vê numa próxima oportunidade.